Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Teatro FAAP. Para novos tempos, uma nova marca. Esse é o nosso evento especial de hoje, dia 14 de dezembro de 2021, onde a FAAP apresenta o seu novo branding. Afinal de contas, os últimos anos merecem novas oportunidades. A gente precisa se reinventar cada vez mais para a gente continuar sobrevivendo nesse mundo, perseguindo as nossas paixões. E hoje eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, professores, funcionários, colaboradores, alunos e ex-alunos aqui presentes. Obrigada pela presença de vocês. Gostaria de agradecer também ao pessoal de Ribeirão Preto, Brasília, que estão nos assistindo na nossa transmissão. E para você que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube da FAAP, muito obrigada pela presença e boa tarde a todos. Para a gente dar início ao nosso evento especial de hoje, eu gostaria de convidar a todos para conferir um vídeo mais que especial, gravado com a presidente do Conselho de Curadores da Fundação Armando Álvares Penteado, a senhora Celita Procópio de Ferreira. Vamos conferir. Queridas e queridos professores, colaboradores e funcionários, muito obrigada pela presença de todos nesta tarde tão importante para a história da nossa FAAP. Quero dividir com vocês o orgulho e a alegria deste momento, às vésperas de completarmos 75 anos de nossa fundação. Somos uma das instituições de ensino, arte e cultura mais renomadas do Brasil. Contamos com uma história marcada pela inovação, pelo pioneirismo e também pela forma como evoluímos e nos modernizamos ao longo dos anos, sempre em direção ao novo. O lançamento de uma nova identidade visual da marca abrilhanta o que foi construído no passado. Também revela a vontade de nos reinventarmos pelo que fazemos, com olhos no futuro. Estamos prontos para um novo momento, para ajudarmos nossos alunos a também construírem o seu futuro em um mundo que se transforma a cada dia. Hoje, como Centro Universitário Armando Álvares Penteado, temos a capacidade de moldar nossa oferta acadêmica às demandas do mercado de maneira muito mais ágil. Integramos criatividade e negócios. Mantemos o olhar para o nosso país, sem deixar de lado as referências globais e as possibilidades de internacionalização das carreiras dos nossos estudantes. Poucas instituições são capazes de promover uma formação tão diversa, multidisciplinar, em um ambiente tão acolhedor e principalmente inspirador. Essa estrutura e essa essência, erguida sobre o legado do Conde Armando Álvares Penteado, é resultado de um trabalho coletivo de todos nós. Por isso, quero agradecer o empenho de cada um de vocês nesse momento de transformação que estamos vivendo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de fazer parte desse grande legado que compõe o Centro Universitário Armando Álvares Penteado e também a Fundação Armando Álvares Penteado. E agora, para dar as boas-vindas a todos vocês que estão presentes e a todos que estão nos assistindo, eu gostaria de chamar aqui ao palco o diretor-presidente da Fundação Armando Álvares Penteado, Dr. Antônio Bias Guion. Muito obrigada. Aqui para enxergar. Boa tarde a todos. Que bom estar com vocês aqui, presentes, já que não tivemos essas festas de final de ano, pelo menos nos encontramos hoje. É um grande prazer. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, professores, colaboradores, que estão nos acompanhando, tanto presencialmente quanto pela internet. Serei breve, para que possamos aproveitar ao máximo as apresentações que foram preparadas para esse lançamento. Vivemos um momento importante, com o relativo controle de uma pandemia que já dura quase 2 anos e que nos permite a retomada das atividades de maneira segura, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Mas é necessário termos a percepção
de que o mundo jamais será o mesmo depois desse período. Vivenciamos uma sociedade diferente, com novos hábitos, novas demandas, inclusive na educação, diante da busca por uma formação profissional condizente com esses novos tempos. A FAAP está atenta a essa transformação. Nos últimos anos, investimos em infraestrutura para acompanhar a necessidade por aulas remotas, o que eu agradeço a todos, que nós fomos muito rápidos nesse sentido, e nos prepararmos para receber presencialmente agora os nossos alunos. Modernizamos nosso modelo de captação, iniciamos o reposicionamento de nossa instituição com base em dados de pesquisa, reuniões e conversas internas com nossos educandos e com os candidatos do vestibular, colégio e pós-graduação. Em resumo, fizemos a nossa parte, não paramos e nos preparamos para esse momento, para que novos tempos que vamos enfrentar agora. É importante que toda a comunidade da FAAP esteja envolvida com essa transformação, sem esquecer a nossa tradição. Precisamos pensar e agir diferente do que estávamos fazendo. A mudança exige um trabalho conjunto, em equipe, que não admite que determinadas áreas se fechem em pequenas caixas e unidades isoladas, esses pequenos feudos que nós tínhamos. Estamos quebrando essa estrutura antiga, justamente para construir uma outra, mais integrada, multidisciplinar, contemporânea, que teve como principal resultado a aprovação de nossa instituição como centro universitário com nota máxima pelo Ministério da Educação. Todos devemos respirar esses novos ares para conseguirmos entregar aos nossos estudantes a formação que precisam, para que eles sejam capazes de enfrentar o mundo e o mercado que os aguardam. Isso é fundamental e tenho certeza que o esforço que todos fizeram até aqui irá se refletir no sucesso do trabalho que temos pela frente. A nova identidade visual da FAAP e da nossa marca, que vocês conhecerão, hoje é o símbolo de todo o trabalho que temos feito nesse processo de mudanças profundas que buscam apresentar a evolução da FAAP frente às novas demandas de um mundo também em constante transformação. Juntos, iremos criar um ambiente ainda mais completo, grandioso, inspirador para os jovens, que trazem dentro de si um desejo imenso de perseguir suas paixões e mover o mundo. Eu vou contar com a colaboração de todos para esse projeto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Para novos tempos, uma nova marca. E para compreender um pouco melhor das perspectivas do novo Centro Universitário Armando Álvares Penteado, eu gostaria de passar a palavra a Rogério Massaro Suriani. Muito obrigada pela presença. O dele é o óculos, o meu é o óculos. Prezados professores, prezados colaboradores, aqui presentes ou presentes pela internet, acho que a gente vive um momento único. Eu não me lembro de ter visto tantos funcionários, colaboradores, professores aqui nesse teatro. Hoje é um dia muito importante para a FAAP, pois ela vai tornar visível, tangibilizar essas transformações que estamos trabalhando nos últimos anos. Até 2018, estávamos estruturados em faculdades isoladas, independentes umas das outras. Em agosto de 2018, obtivemos a unificação das faculdades em uma única faculdade, a Faculdade Armando Álvares Penteado. Em setembro de 2019, aproximadamente um ano depois, a FAAP foi credenciada para a modalidade à distância, e neste mesmo ano já solicitamos a transformação em centro universitário. Apesar do atraso provocado pela pandemia, mais forte em 2020, recebemos a visita presencial do MEC em abril de 2021, este ano,
em plena fase vermelha de restrições da pandemia. E, em 3 de novembro de 2021, foi assinado o decreto que transformou a Faculdade FAAP em Centro Universitário FAAP, com nota máxima, como já foi mencionado aqui pelo Dr. Bias. É importante mencionar ainda que, na pós-graduação, estamos trabalhando com parceiros de porte nacional para colocar no mercado pós-graduações em formato híbrido e à distância. Em 2022, teremos várias novidades nessas áreas. Ou seja, em aproximadamente 3 anos, nós passamos por um avanço gigantesco nos modelos acadêmicos do ensino superior, com pandemia. Neste último ano, ainda tivemos o Colégio São Paulo, o Colégio Ribeirão Preto, adequando suas estruturas acadêmicas para a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, além da transformação da gestão da unidade de Ribeirão Preto. Concluindo, as palavras fortes em nosso passado recente, os últimos 3 anos, são transformação, inovação, sem esquecer da tradição. E tudo isso só foi possível devido à colaboração de cada um de vocês, funcionários acadêmicos, administrativos, colaboradores de todas as áreas da instituição. Nosso agradecimento pela dedicação e colaboração por essa apaixonante instituição. Muito obrigado a todos. Eu vou chamar agora, vou pular a vez da Ana Júlia, vou chamar o Marcos Bastianello, gerente de marketing da FAAP, para fazer a apresentação de todo o estudo que foi feito a respeito das marcas. Marcos, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Pessoal aí em Ribeirão Preto, Brasília também, todo mundo junto. Pessoal, é uma honra e uma satisfação estar aqui nesse palco com vocês nessa tarde. O Massaro já fez a abertura junto com o Dr. Bias, para falar como é importante esse momento aqui na FAAP. E eu costumo dizer muito para a minha equipe, para quem trabalha junto comigo, como é um privilégio fazer parte desse projeto. Porque, em primeiro lugar, não é qualquer empresa que investe em estratégias de marca como a gente está fazendo agora, que vê o valor que tem um trabalho por trás de tudo isso. A gente acaba tangibilizando todo esse projeto que vem acontecendo ao longo dos últimos 3 anos. Então, é uma responsabilidade enorme. Eu queria fazer um agradecimento especial a toda a liderança da FAAP por acreditar nisso, a equipe, a todos vocês, porque o projeto que a gente vai ver hoje aqui, ele não pode ser nenhuma surpresa para vocês. Ele tem que revelar aquilo que o que nos trouxe até aqui ao longo desses últimos 75 anos. Então, alguns de vocês trabalharam de forma mais direta nesse projeto, outros de forma indireta. Mas esse projeto é de vocês, é nosso. Essa é a FAAP que a gente quer levar para fora da catraca, que eu sempre uso o pleonasmo da catraca. Então, o que a gente vai fazer hoje? Quais são os meus objetivos aqui ao lado de vocês hoje aqui? São 3 objetivos muito simples. O primeiro é demonstrar e apresentar esse posicionamento de marca. E nós vamos passar sobre isso em mais detalhes. Nós vamos avançar para apresentar finalmente essa nova marca, Vamos acabar com essa expectativa. E aí a gente desdobra essa identidade visual, porque uma marca não é só uma assinatura visual, são fotografias, são tipografias, como que a gente conversa, como que a gente fala, qual é o tom de voz dessa marca. Por quê? A gente quer construir uma única FAAP, sendo colégio, faculdade, como agora é centro universitário, até a pós-graduação. E a gente entende, hoje mais do que nunca, que as pessoas não param de estudar. E a gente quer que elas fiquem dentro da FAAP por muitos e muitos tempos. E aí a gente fez um grande projeto, que é o chamado projeto de branding da FAAP. Ele teve 3 objetivos. A gente começou em abril desse ano, envolveu muita gente, vocês vão ver aqui no meu discurso. E a gente teve 3 etapas muito claras. A primeira, a gente queria entender quem é a FAAP, como as pessoas percebem a FAAP, como essa marca evoluiu ao longo do tempo. Para depois a gente começar a traduzir o que é ser FAAP, o que é o único da gente, o que nos diferencia dos nossos concorrentes, para então, enfim, a gente poder traduzir isso no dia a dia, como é que a gente veste essa marca, como é que a gente comunica essa marca. Por quê? Porque a marca ela tem que ser o reflexo de uma estratégia da empresa. Ela começa a partir do negócio, e ela vai ganhando forma conforme a gente vai trabalhando isso na mente das pessoas. Então, quando a gente fala de comunicação, de marketing, é só a pontinha do iceberg de todo esse trabalho. E aí, mais uma vez, eu paro para falar da importância de todos vocês estarem aqui. Essa marca começa aqui dentro.
Marca não é tapume, a marca não fica escondida. Ela tem que ser real para todos vocês que estão aí. Vocês precisam se reconhecer, porque todos nós somos porta-vozes dessa marca, né? Então, a gente precisa saber comunicar uma única mensagem. Então, esse é o nosso objetivo. Para isso, nós fizemos um mergulho nessa história de mais de 75 anos dessa instituição, né? E a gente fez muita pesquisa, tá? Então, a gente começou com um grupo aqui de mais ou menos 64 pessoas. Fizemos entrevistas com alunos, com pais de alunos, com candidatos. Falamos com alguns de vocês, líderes de seus setores, representantes de classe, né? A gente bateu papo, né? Estava no meio da pandemia, como o Massaro falou, então a gente teve que abrir o Zoom, a gente teve que fazer chamada de WhatsApp, mas falamos com 64 pessoas do Brasil e do mundo, porque esse é o perfil do aluno FAP. Ele não para aqui em São Paulo ou em Ribeirão Preto. Então, a gente fez um grupo, tinha um comitê de marca, né? Com vários de vocês como representantes disso. Então, não foi uma construção só nossa do marketing, ela passava por cada um de vocês. Depois que a gente levantou essas hipóteses, a gente fez uma pesquisa numa etapa quantitativa, onde falamos com mais de 1.500 pessoas. Então, tudo que vocês vão ver aqui hoje é reflexo de toda essa busca, de todo esse trabalho, né? Como eu falei para vocês, são 8 meses desde que a gente começou todos esses trabalhos. E uma coisa que a gente descobriu, que começou a mostrar para a gente que estávamos no rumo certo, é que os alunos têm orgulho de ser FAP. E não é toda instituição que pode falar isso, não, tá? Mais do que isso, o nosso produto é muito bom. Então, a gente precisava apenas desvendar isso para o público externo, né? Foi isso que a gente foi fazer. E, segundo esse público, para quem que é a FAP? Qual é o propósito de marca da FAP? Primeiro, formar protagonistas de suas histórias, com diversidades de visões. E toda história tem um começo. E a gente tem um colégio para isso. Na sequência, a FAP ela é diferenciada porque ela consegue ter a tradição e a contemporaneidade. A gente consegue balancear as glórias do passado com as inovações que estão por vir. A gente sempre fez isso. Lá atrás, a gente já pensava lá na frente. Mas nada disso seria possível se a gente não tivesse estrutura. A gente está falando com um público muito jovem. Eu vou parafrasear o Massaro, que sempre fala que a gente vai envelhecendo, mas o aluno tem sempre 17 anos quando entra na faculdade. Então, a gente tem que dar estrutura para eles se descobrirem, para serem quem eles realmente querem ser. E quando a gente pega para o nosso portfólio, a gente sabe que esses alunos estão buscando se desenvolver, tentar, no fim do dia, ser bem-sucedido naquilo que eles amam fazer. E a FAP tem estrutura para isso. Como eu falei, as pessoas podem entrar na FAP e explorar aquilo que elas gostam, para desenvolver os seus talentos, a partir da sua paixão. E assim, a FAP tem sido influenciadora de novos comportamentos, desde sempre. E por que só a gente pode falar isso? Justamente por essa infraestrutura que transforma. Então, fazer o evento presencialmente hoje é muito importante para a gente. A etapa, estar presencial aqui, vivenciar isso é muito importante para a FAP, para os seus alunos, para todo mundo que frequenta aqui, porque a nossa estrutura é inspiradora para quem está buscando se construir como ser humano, uma pessoa melhor. Mais do que isso, a estrutura só não faz a diferença, os nossos professores, vocês, são de alto nível, são próximos, são acolhedores. E a formação múltipla faz muita diferença para esses meninos. Poxa, o menino não sabe o que ele vai fazer na área de direito, mas às vezes, se ele tiver algumas matérias de cinema, ele pode saber que às vezes ele vai para o direito autoral. Isso é muito legal, eles vão se descobrindo assim aqui dentro da FAP, e isso não se encontra em qualquer lugar. Quando eu falo de posicionamento de marca, no final do dia eu estou falando o que só a nossa marca tem para oferecer ao mercado. Por que esses jovens têm que procurar a FAP e não os nossos concorrentes? Por causa de tudo isso. Nós também somos internacionais, globais verdadeiramente, né? Talvez a pandemia tenha atrapalhado um pouco isso, mas a FAP sempre se diferenciou por atrair pessoas do mundo inteiro e enviar brasileiros para fora também, né? A internacionalização não é só intercâmbio, então isso é vivido dentro da FAP e faz total diferença na formação desses meninos. Por fim, nós temos tradição, sim, somos tradicionais, mas tradição em formar grandes líderes do mercado. Uma vez teve uma professora que falou para mim que o propósito dela era, de fato, mudar comportamentos de pessoas que iam mudar a sociedade. Isso é muito legal. Quando eu acordo, eu vou dormir, acordo no outro dia, eu sei que eu vou fazer isso no amanhã, é isso que me motiva a sair de casa. Isso é muito legal. E aí nós descobrimos que, independente desse aluno estar no colégio, no ensino superior, ou na pós-graduação, a FAP é para quem quer se tornar criativo e visionário, para ser referência no que faz, independente da área de formação dele. Ele pode fazer artes visuais, ele pode fazer administração, mas isso é comum a todos os nossos alunos. Todos têm muita diferença. Quando você pega um aluno de artes visuais, um aluno de direito ou de administração, eles são diferentes em seus perfis. Mas aqui é o ponto comum para todos eles. Por quê?
Porque a FAP consegue equilibrar muito bem as áreas de criatividade de negócio. Quando a gente olha para o mercado, talvez alguns dos nossos concorrentes pendam mais para o lado verde ou para o lado azul. Né? Quando a gente pegou essa análise, a gente pegou todo o portfólio de graduação da FAP e contou quantos cursos a gente tinha que estavam na área de criatividade ou de negócios. A gente conseguiu um equilíbrio quase perfeito. A gente não encontra outros lugares assim. Com a nossa formação múltipla e professores de alto nível, aí a gente faz uma diferença danada para esses meninos que querem ser referência no que eles fazem. Por isso que eu digo que a FAP não é uma marca ou. A FAP é uma marca e, ou é, dependendo, né, de como a gente fala. Por quê? É híbrida. A FAP é, não é ou. Quando eu falo, o que eu quero dizer com isso? A gente tem integridade e excelência, humanidade e cultura, criatividade e inovação. Isso é muito difícil de acontecer e de encontrar, é muito raro. E vocês têm isso, nós temos isso. Há 75 anos que nós somos assim. Por isso que a gente atrai quem a gente atrai. Então, quando a gente entende quem a gente de fato é, quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue se comunicar de uma forma muito melhor e encontrar e chamar pessoas que também se identificam com isso. Então, esse é o nosso trabalho. E aí, quais são os nossos valores que são imutáveis e inegociáveis? Tudo que a gente fez até hoje, que a gente vai fazer daqui para frente, a gente tem que envolver esses 3 valores principais. São os pilares da nossa marca. Excelência, cultura e inovação. Então, se eu vou pensar num novo curso para a FAP, ele traz alguma questão cultural. E cultura não é só o teatro ou o museu. O que o mundo está fazendo, comentando, né? Qual é o folclore atual? Isso tem que entrar na nossa grade, na forma de a gente apresentar os nossos cursos no dia a dia. A gente tem que inovar, tem que fazer diferente. Como a Massara falou, vem várias novidades aí para o portfólio do ano que vem. E tudo tem que ser excelente. A nossa barra é muito alta. As pessoas esperam isso da gente. E aí a gente consegue, com tudo isso que a gente viu, construir o que chamamos de posicionamento da marca. Então, a gente escreve isso e coloca na parede. Eu convido vocês a imprimirem isso e colocarem na parede da sala de vocês. Porque a FAP é uma instituição com ensino de excelência. E até aí, temos vários concorrentes que também são. Mas quando a gente desce um degrau e percebe que a FAP existe para tornar criativos e visionários em referências no que fazem, fazendo isso há mais de 75 anos, influenciando pessoas a perseguirem as suas paixões, buscarem excelência em seu próprio caminho, é só a FAP. Não cabe outra marca aqui. Não cabe. Faça esse exercício, tentem pensar nos principais concorrentes da FAP. Não vai dar certo. Então, só a FAP ocupa esse espaço. Isso chama-se posicionamento. É assim que a gente vai se posicionar na cabeça das pessoas. As pessoas que quiserem um local assim, vão encontrar a FAP a partir de agora. E aí a gente passa a assinar a nossa assinatura de campanha geral da instituição, persiga suas paixões. Vocês notaram isso muito nos discursos de hoje e vão notar muito mais daqui para frente. Eu convido vocês a sempre utilizar isso nos seus discursos. Quando forem influenciar pessoas, todos somos influenciadores, micro ou macro. Vocês todos falam com muitas pessoas e as pessoas vêm perguntar se a FAP é boa ou não para vocês. Utilizem isso. Esse é o nosso posicionamento. FAP é para quem quer perseguir as suas paixões. Então, a gente consegue desenhar, a partir disso, uma plataforma de marca. Então, com tudo muito organizado, é mais fácil a gente saber onde a gente vai chegar. E sabendo onde a gente vai chegar, a gente sabe como agir, em diversas situações. Quando tiver com indecisão, olhem para isso. Essa é a FAP. Isso aqui é muito verdadeiro. Eu falei para vocês, não deveria causar espanto isso. Isso é o que vocês têm feito todos os dias, vindo para cá, ao longo dos mais de 75 anos que a FAP está aí. Muito legal. Então, até aqui, primeira etapa concluída. A gente começa a tangibilizar isso. Legal. Como que esse quadro ganha vida e pula a catraca e vai lá para fora? Tem que ser verdadeiro para vocês, porque vocês vão ajudar a fazer esse pulo. A linguagem da marca tem que ser um reflexo disso tudo. E o que a gente faz? A gente analisa a concorrência, sempre. Como que a FAP está posicionada também visualmente com os concorrentes? A gente tomou uma licença poética aqui, para usar a graduação, de São Paulo, ensino superior, e a gente encontrou 3 formas que as marcas desenham as suas apresentações visuais. Tá? As marcas mais atuais, as mais jovens, vamos dizer assim, no mercado, elas não têm nenhum símbolo figurativo ali na direita. A gente vê IBMEC, SPM, mas no meio do caminho tem marcas que têm um símbolo figurativo. Não tem um brasão, mas tem um símbolo figurativo que as identifica. Porém, só marcas bem tradicionais, e tradição não quer dizer velho, tradição não quer dizer que a gente tem que tirar o pó de cima das coisas, só a FAP, a PUC e a Belas Artes. Então, essas empresas estão aqui há muito tempo fazendo a diferença, e só elas podem ostentar isso. Então, isso é muito valioso para a gente. Quando a gente olha para isso, a gente tem que honrar o nosso passado. Não estou falando de revolução, mas sim de evoluir em cima daquilo que a gente já é. A gente dá um passo além na nossa análise de marca, e olha para nossas cores. Como é que são as cores dos nossos concorrentes?
novamente nesse diagrama da marca. Educação é algo que demora a mudar, a evoluir, né? Tem muita segurança, tem muita solidez. Então, as marcas não têm um espectro de cores muito amplo, né? Quando a gente olha aqui, principalmente para a direita do nosso quadro. Porém, marcas que atuam mais no lado de artes e criatividades têm um espectro de cor mais amplo. Então, a gente viu uma oportunidade de também migrar para esse lado, né? Sem abrir mão daquilo que nos trouxe até aqui. O que a gente vai fazer hoje, e isso tem que ficar claro para vocês, é como que a gente vai construir a linguagem e identidade visual da FAP. É muito mais do que um logo, é muito mais do que as cores, a tipografia, é fotografia. Isso é branding, no final do dia. E a gente vai construir a nossa marca em cima disso. Então, a gente foi analisar, fizemos esse mergulho histórico em cima de tudo que a gente fez, tá? E fez, com a ajuda de muitos de vocês, a gente olhou lá para trás, viu tudo que foi feito. E a gente vê que teve muita liberdade de aplicação da nossa marca, mas algumas coisas ficavam. Algumas coisas fizeram e construíram uma identidade visual muito forte e proprietária da FAP, que é o nosso brasão e o nosso logotipo. Então, por mais que a gente tenha tido liberdade em algumas daquelas assinaturas, isso se manteve ao longo do tempo. Então, é isso que a gente vai ver agora. Como que a gente evolui a nossa marca? Dois momentos. A gente vai, primeiro, olhar para o nosso logotipo, nosso brasão, a nossa casa de marcas, e depois expandir isso visualmente. É muito mais do que só o logo, já falei para vocês. Começando pelo começo, né? A marca FAP visual atual. Então, naquele diagrama, como que a gente conseguiu organizar a marca da FAP tal qual vocês a conhecem hoje? Então, a gente tem uma parte ali, o elevador, o andar de cima, onde a gente tem o logotipo e o brasão. Embaixo, a gente organizou essa identidade visual que complementa. É mais ou menos assim que a gente se organizava até aqui. Vamos começar aqui pelo andar de cima, olhando nosso brasão e nosso logotipo. Aqui é o nosso manual de marcas. Então, quando a gente começou esse estudo, a gente foi olhar como é que a gente se organizava, qual era essa padronização da FAP. Como eu falei para vocês, o brasão e o logotipo se manteve padronizado até hoje. E isso é muito importante na construção de uma marca, né? As pessoas, elas precisam se identificar, elas precisam construir na mente delas uma marca. E isso faz muito sentido para a gente. Porém, o tempo muda, né? O mundo muda, a forma como a gente consome as marcas mudam. Lá atrás, em 1947, a gente nem imaginava que teria uma coisa chamada celular e que a marca precisava ser pequenininha para caber na tela de um aplicativo. Então, a gente fez esse exercício. O primeiro deles, a gente foi trabalhar uma redução dessa marca. Será que ela funciona? Será que ela me dá leitura? Será que o brasão garante uma autenticidade quando eu diminuo? Outra coisa, a marca em movimento. Se eu estou andando de carro e passo na frente de uma placa, se eu vejo ela no vai e vem de uma propaganda na televisão, será que ela se mantém fiel? Esses exercícios a gente começou a fazer. A gente viu se essa marca funcionava também em cores claras e cores escuras, né, com texturas no fundo. Será que ela dá leitura? A gente fez esse teste. E mais do que isso, a FAP hoje é uma casa de marcas. Nós estamos no Teatro FAP hoje. Nós temos os colégios que nos assistem em Ribeirão Preto e aqui junto com a gente em São Paulo. Nós temos academia. Isso foi ampliando o leque do portfólio da FAP. Mas será que a gente olhou e a gente tinha uma padronização para isso na hora que a gente fez? E tudo bem, gente. Assim, acho que nós não paramos para fazer esse exercício. Então, a gente foi criando várias marcas da FAP. E aí, quando a gente combina todas essas marcas, será que faz sentido? Será que as pessoas identificam que é da FAP? Então, foi esse trabalho que a gente começou a fazer. Também fomos olhar o logotipo da FAP. Eu não sei se vocês vão saber, mas descobrimos que a fonte de letra da FAP é a Times New Roman, que é a fonte que está em todos os computadores, né, Windows, pelo menos. E o que foi feito com essa fonte? Ela foi ampliada, né? Ela foi distorcida de uma certa forma. Mas faz muito sentido isso, tá? Não está errado. Por que não está errado? Porque isso construiu identidade. Isso transformou a FAP em algo único, proprietário. E por que fazia sentido isso? Olhem para a entrada da FAP. É monumental. Você olha para cima, é grandioso, tanto aqui quanto em Ribeirão Preto. É a primeira coisa que você faz quando entra aqui no prédio 1. Você olha, uau, né, caso seja feito em quem não conhece. Então faz muito sentido a marca ser assim. E ninguém, talvez a maioria de vocês não imaginava que era a fonte Times New Roman. Tão simples e tão efetiva. E esse é um recurso, fontes que têm uma serifa, né, fontes assim mais simples e sóbrias, é um recurso estilístico que traz muita sofisticação, tanto é que é usado em marcas de luxo e tradição. Então, ponto, estava certo. Né? Então, a gente tem que olhar e respeitar tudo isso. Né? A gente não pode simplesmente apagar, passar uma borracha e falar, não vai mais ser assim, agora de outro jeito. Então, a gente sempre partiu disso para evoluir a nossa marca. Falando um pouquinho mais sobre a fonte Times New Roman, também fomos ver como a gente poderia evoluir em cima disso. A Times foi criada no jornal, né, para o jornal The Times, lá da Inglaterra, em 1700, alto, né?
mas ela também passou por redesenhos. Porque, como eu falei para vocês, a forma como a gente consome mídia também mudou. Dos jornais enormes de tabloide, hoje estão num tablet nas notícias, ou no celular que a gente lê. Então, a própria Times passou por um redesenho para ficar mais única e exclusiva. Então, se a nossa fonte de letra evolui, acho que era o momento da gente também evoluir. Começamos essa evolução olhando para o nosso brasão. Isso é muito importante. Qualquer um de vocês conhece isso, reconhece. Em São Paulo é um símbolo muito forte para quem conhece a FAAP. Então, a gente tinha que olhar com muito, muito cuidado para isso aqui. Como vocês viram, poucas marcas podem ostentar um brasão. E nós somos uma delas. Então, a gente tem que olhar para isso, honrar esse passado, entender como foi construído para poder evoluir, com muito respeito pela história. E aí nós fizemos uma análise heráldica. Poxa, será que esses ícones, né, que estão no nosso brasão estão ali por mera coincidência? Será que alguém pensou para fazer isso? Faz sentido? O que significa tudo que está aqui? A gente fez descobertas muito legais e que fazem muito sentido. Por exemplo, a coroa é uma coroa de conde. A gente está honrando hoje aqui o Armando Álvares Penteado. Por que a gente descobriu isso? Nas leis de heráldica, as pedras que são utilizadas na coroa são de conde. A gente tem uma esmeralda com rubis, uma esmeralda ao centro. Né? A gente consegue ver também que a gente tem as flores de lis, que demonstram força, soberania. Quem elaborou esse brasão sabia o que estava fazendo. Tem a nossa essência, a nossa herança francesa, que a gente pode ver até na orquídea de baunilha, que adorna o nosso brasão, que sempre foi um símbolo de raridade, de nobreza, de status, né, na França. Isso é muito legal. Olha só quanta coisa bacana que estava ali, às vezes escondida, e com pouca ciência do que a gente tinha sobre isso. Né? E aí a gente também, nessa análise histórica, encontrou variações do brasão. Né? Aqui à esquerda, como a gente fez, para digitalizar o brasão do outro lado. Esse brasão que não foi digitalizado, a gente consegue ver que tem mais volume. Provavelmente ele estava esculpido em alguma madeira, em algum metal. A gente consegue ver, né, esse volume, a grandeza de detalhes, que, quando foi digitalizado, na época que foi, e nós calculamos que seja nos anos 80, com a técnica que existia, perderam-se alguns detalhes. E, mais uma vez, tudo bem, era a tecnologia que a gente tinha. A gente só não pode deixar de evoluir em cima disso. Né? Vocês podem ver aqui, né, as folhas perdem alguns detalhezinhos. Tá? A gente vê ali o próprio rubi, a própria esmeralda, que deixa de ser um losango para virar uma forma mais elíptica. Né? Então, essas perdas de detalhes, quando eu falei que a gente tem que ter excelência no detalhe, é aqui que a gente vai fazer a diferença. A gente deu um zoom também, né? A gente aproveitou, poxa, será que tem alguma outra questão que poderia ser melhorada? Então, a gente deu mais um zoom nesse nosso brasão. E viu que, de fato, estava um pouquinho, né, corrompido, né, ele perdeu essa qualidade nos detalhes. E, mais uma vez, faz parte, é assim que as coisas são. A gente só não pode deixar de evoluir. E tanto é verdade que a gente pega um símbolo digital e, quando a gente for ver uma aplicação, é igualzinha. É super fiel às aplicações. Isso aqui é um livro da FAAP que a gente encontrou de 1980, alguma coisa assim. Então, o que a gente fez, primeiramente? A gente passa uma lente HD quase, né? Vamos deixar esse nosso brasão mais legível, né? Vamos acabar com as rupturas de detalhe. Mas mais do que isso, um detalhe chamou a nossa atenção. O nosso brasão ele não é simétrico. Se vocês perceberem a maioria dos brasões, você pode espelhar da direita para a esquerda, ele vai ficar igual. Não é o caso da FAAP. Tem muita qualidade nesse nosso brasão. Não é qualquer um que desenha isso, né? E aí a gente entendeu que, por não ser simétrico, a coroa estava tombadinha. Então a gente foi lá e centralizou ela, pelo menos, para que a gente tenha um lugar mais comum. E, a partir disso, a gente constrói um novo brasão na FAAP. Então, aqui, esse é o nosso novo brasão, riqueza de detalhes. Né? A gente não está mais, a gente rompeu aqueles padrões antigos, e, a partir de agora, esse é o nosso brasão. Mais uma vez, uma evolução e não uma revolução. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse resultado. Quando a gente olha, em comparação com o anterior, ele se destaca, ele ganha vida, ele se preenche. E quando a gente acompanha e coloca o original versus a primeira digitalização, a gente vê que a gente consegue recuperar alguns dos detalhes super importantes que nos trouxeram até aqui. Então, a partir de agora, a gente começa a ter um brasão atualizado para os próximos 75 anos. E mais do que isso, o listel que apoiava o nosso brasão, ele passa a ser facultativo, porque a gente passa a assinar também a fundação ao lado dele e ele ganha espaço. Então, se são poucos que podem assinar com o brasão, a gente está valorizando isso ainda mais. Agora, ele funciona no positivo, no negativo, cores coloridas, fundos brancos. E, mais do que isso, ele está pronto para uma redução para ser utilizado no aplicativo.
Isso é o mais legal. É uma marca que reduz, amplia e consegue se manter atual e reconhecida. Isso é o mais importante. Primeira etapa vencida. Agora a gente vai evoluir no logotipo da FAP. Né? Esse logotipo ele precisa ser reflexo do nosso posicionamento. E o nosso posicionamento, né, o nosso propósito de marca é formar novas lentes para o mundo, capazes de impulsionar novos comportamentos. E as lentes da FAP, como eu falei para vocês, também são híbridas. A marca é híbrida. Né? Híbrida entre criatividade e negócios. E quando a gente olha para o nosso logotipo, a gente começou a fazer alguns exercícios para estressar essa marca. A gente amplia, a gente diminui, né? A gente aumenta a proporção, depois a gente remove a serifa, depois a gente deixa numa proporção igual, mas a gente não quer isso. A gente quer o meio do caminho, a gente quer um ponto híbrido de tudo isso. E a gente foi buscar inspiração no nosso arquiteto, quem desenhou esse prédio em que aqui estamos hoje. Auguste Perret, francês. Ele tinha muita predileção pelas retas, ângulos de 90 graus, retângulos, quadrados, que faz também o prédio da FAP ser único, porque ele é o único prédio desenhado por ele na América Latina, né? No Brasil, com certeza. E aí a gente consegue chegar no resultado final muito baseado na arquitetura da FAP. Se a arquitetura é reta, a gente tem que olhar isso e também transferir para o nosso logotipo. Tem que fazer sentido, tem que ser o nosso DNA. Vocês têm que entender isso, que é parte da FAP, não está nada aqui ao acaso, como foi feito o Brasão lá atrás. Então esse foi o nosso trabalho, essa era a nossa responsabilidade. Olhar para esse desenho e ver como é que essas formas retas podem ser aplicadas à nossa nova logotipia. E aí, depois de muito trabalho, eu revelo para vocês em primeira mão como fica o logotipo da FAP. Alterar e evoluir numa marca que a gente está tão acostumado causa estranheza a princípio. Mas a gente está muito, muito confiante com esse resultado, muito feliz. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de antes e depois, como que isso vira itens de lojinha, né, de coleção, como é que a gente deixa essa marca mais contemporânea. Esse era o nosso trabalho. Né? Então, a gente consegue, assim, chegar no meio do caminho, evoluindo a partir de algo muito proprietário e muito específico da FAP. E agora, mais do que nunca, uma fonte única e exclusiva, só a FAP pode ter. E aí a gente também aproveita para atualizar o nosso tom de azul, né, deixar ele mais vívido, com mais destaque. Né, então a gente passa a assinar com um azul mais claro. Mais do que isso, o nosso brasão também ganha relevância em cima dessa assinatura. E aí a gente consegue ver também como que itens do cotidiano vão evoluir em cima desse novo branding da FAP. Né. Aqui a gente pode ver uma simulação, né, aqui na nossa entrada. Como essa marca parece que acende, né? Ela ganha vida. Né? No nosso vestuário, nossa lojinha, a gente consegue também evoluir isso. E aí parece que a gente vai se acostumando e vai, né? Parece que ela vai fazendo todo sentido para quem viu pela primeira vez. Então aqui um pouco mais de algumas aplicações, né? A gente pode ir além, fazer canecas, enfim. Acho que isso que é legal. É uma marca que está pronta para esse tipo de aplicação. Né? Talvez só ela, por si só, já seja suficiente. A gente não precisa ter mais adereços e adornos. Né? Ela funciona muito bem sozinha. A gente pode pegar nosso posicionamento e aplicar também, né, fazer com que as pessoas queiram usar, né, queiram se identificar com a gente. É isso que a gente está buscando, gerar essa identificação. Buscar esse jovem que não estava mais olhando para a FAP, para que ele olhe de volta para cá. Vários itens, né, que a gente pode ver até dos bonés aqui. E aqui eu já mostro só a nova marca a partir de agora. A gente também está desenvolvendo um novo crachá, tem uma ideia, está todo mundo usando crachá, estou vendo aí os rostinhos conhecidos. A gente também tem uma ideia para isso, né, acho que é um momento legal. Aqui
temos um exemplo aqui mais detalhado. Sei que o Franco está me vendo aqui em Ribeirão Preto agora. Esses são os estudos que a gente está concluindo para que a gente possa fazer toda essa alteração para o nosso 2022 com várias novidades. Tá? E aí, quando a gente volta para a nossa análise de concorrência, então a gente evolui daqui para cá. Você pode ver que o olhar de vocês já vai parar lá em cima, na esquerda, né? Pois bem, então nós temos aqui a nossa marca agora, chegamos lá, mas como vocês, né, já viram do meu discurso, a gente é uma casa de marcas, né? Nós temos o centro universitário, colégio, academia. Como que isso sai de um modelo mais um pouquinho bagunçado e a gente organiza esses detalhes? Então a gente passa a ter uma assinatura de fundação, onde o brasão aparece de forma mais proprietária, né? A gente consegue evoluir também para o institucional, onde o brasão apoia ou não, dependendo da aplicação. Então, a gente tem opções para aplicar, isso é o mais legal. Hoje em dia é importante você ter, né? Onde eu vou aplicar essa logo? Vou aplicar numa foto retangular, vertical, horizontal? Então, a gente tem variações para isso. E as unidades de negócio aparecem pela primeira vez, né? Os colégios, a pós-graduação, né? O centro universitário, quando assina por si só. Os núcleos de programas também ganham vida, sempre respeitando as tonalidades da FAAP, a nova marca. E também os departamentos de veículos. Inclusive a TFE FAAP, que está hoje aqui fazendo essa transmissão para a gente aí para Ribeirão Preto. A partir de agora, por favor, muda aí, que agora a gente está com uma nova cara. Então, quem está assistindo a partir de agora aí no streaming, a mosquinha da FAAP muda, vocês têm uma nova marca aplicada a partir de agora. Então, é muito legal, o dia de hoje é muito importante, que é um divisor de águas para a gente mesmo. Bacana, a gente organizou todo aquele andarzinho de cima, né? Agora a gente vai olhar embaixo, como é que a gente expande isso, que é o conceito mais básico de uma marca, para as assinaturas visuais, fotografias, tipografia, como que fica esse esquema aqui? De novo, tem que refletir as lentes, né, as novas lentes que a FAAP traz para o mundo. E essas lentes existem nos nossos vitrais. Olha como é legal, olha como as coisas se amarram, olha como nada que está aqui é por acaso. Tem muito estudo em cima disso, tem muita pesquisa, tem muito o jeito de vocês. Isso é o mais legal, o nosso jeito, né? O jeito FAAP. E o aluno falava ali, a FAAP é moderna, ela precisa ser contemporânea. Então, quando a gente olha para essa logomarca nova, ela consegue ser tradicional e contemporânea. Não é ou, é e. Né? Por que ela é? Essas lentes são híbridas, é uma marca híbrida, né? A gente é arte e cultura, a gente é humanista e dialoga. A gente é criativo e visionário. Nós temos ambição e transformamos também ao mesmo tempo. Isso é muito legal, é único, é só a FAAP pode ser assim, né? E as nossas imagens, fotografias, têm que ser um convite a essa expressão. Os nossos alunos vêm aqui para se desenvolverem, para se expressarem. Então, a nossa marca precisa refletir isso, né? Então, as fotografias têm que trazer um ângulo inusitado, diferente. Né? Não é aquela fotografia clássica da revista, né, de braço cruzado. Qual é o outro ângulo que conta a mesma história? A FAAP pode contar esse novo ângulo. E a gente já vem fazendo isso a partir da campanha de vestibular que estreou em outubro desse ano, né? Você vê, nós chamamos nossos alunos fazer muito, a cultura de fazer dentro de casa. Isso é muito legal também, só a FAAP pode fazer isso, né? Então, assim, é criador e criatura no mesmo ambiente, né? O aluno se expressando por aquilo que ele aprende em sala de aula. Isso é muito diferente, só a gente pode aplicar. Eu não consigo ver outras marcas usando essa linguagem fotográfica, né? A paleta cromática ela também pode ganhar uma ampliação, né? A gente pode, por que não, utilizar outras cores, né? Não é só porque a gente é azul, que a gente tem que manter o azul sempre. Eu acho que a gente pode evoluir em cima disso, né? Inclusive em cima das escolas. Aqui uns exemplos de vocês de como que isso pode ser aplicado, de possibilidades de aplicação da nossa marca, né? E tudo sempre num fundo branco, né? Por quê? Porque o nosso prédio é assim, e branco é sofisticação também, onde a gente se posiciona, né? A gente se posiciona no mercado de elite, né? Não estamos no meio do caminho, na base da pirâmide também. Então, a gente tem que unir essas duas coisas, tá? E quando a gente faz uma análise de diagramação, é mais ou menos assim que a gente ficaria no impresso, por exemplo. Vocês vão notar aqui as fotografias com ângulos distintos, uma fonte distinta também. E mais, quem está por trás disso? Auguste Perret, a nossa inspiração, os ângulos retos, essa organização que só a FAAP pode ter. Falando de tipografia, ela também precisa evoluir. Nós damos aula disso aqui, né, em artes visuais, nas outras matérias. A gente dá aula de tipografia, então a gente precisava ter algo proprietário e único da FAAP. E aí a gente se perguntava, mas essa fonte da FAAP, ela tem serifa, ela não tem serifa? Ela é clássica, ela é moderna, é negócio de criatividade, mas quem tem a serifa? Criatividades ou é negócio? Né? Acho que tudo é uma possibilidade. E, sendo uma marca híbrida, o meio do caminho é o nosso local. Então, uma fonte nova,
única, híbrida, com serifa, sem serifa, é uma fonte FAAP. É uma fonte que quanto mais grossa ela for, ela perde a serifa, quanto mais fina ela ganha uma serifa. E aí uma aplicação disso, uma fonte única que só a FAAP poderia ter. Então, muito em breve, a gente vai estar divulgando essa fonte de letra. Vocês já viram que um pouco da apresentação já contempla essas fontes de letra, e só a FAAP tem. Isso é muito legal, isso faz muita diferença. Quando eu falo de excelência nos detalhes, quando eu falo de cultura, de inovação, a gente consegue enxergar aqui, né? Aqui uma aplicação para vocês verem na prática como isso poderia vir a funcionar. Então, a gente teve esse cuidado de tangibilizar para todos aqui. Como fica a FAAP? Né? Como é que é o centro universitário, o colégio, nesse novo momento? É um momento que só a FAAP poderia ter. E aí eu queria pedir licença fazer um spoiler para vocês, que com tudo isso visto, como é que a gente avança? Alguns de vocês devem ter sentido falta naquele slide da Casa de Marcas, de alguns produtos da FAAP em si. Então a gente ousou em mostrar como poderia ficar o MAB, né, o nosso Museu Querido de Arte Brasileira. A gente parte fazendo uma análise do que tem disponível no mercado, né, dos outros museus, e a gente vê que ou eles trabalham muito forte a parte ambiental, né, como ele é, né, a construção, ou ele utiliza de fontes diferentes, né? E o MAB ele acaba replicando a mesma fonte do MASP, né, que é a fonte futura. E a gente sabe que tem um caminho comum dos dois lá no início, né? Mas como é que a gente poderia evoluir isso também e transformar isso em algo mais proprietário e alinhado com a identidade visual da FAAP? Poxa, a gente também vai levar o nosso hibridismo. E a cultura brasileira é muito sobre isso também, né? A arte brasileira traz essas lentes. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem o moderno, contemporâneo, o mais tradicional, o barroco, né? Tudo isso é Brasil, é muito legal isso, né? As tipologias também podem evoluir juntas. E se nós temos uma nova tipologia, como que a gente faz um logo que, na verdade, são 3 letrinhas, né? É uma sigla. Então, a gente começa a colocar e fazer brincadeiras com a nossa fonte de letra. Como que isso poderia ficar abusando ou usando um pouquinho mais? E qual é a nossa referência? Nós somos um museu de arte brasileira, um dos poucos no Brasil. Referência, com certeza. Será que a gente não pode trazer o mapa do Brasil no nosso logotipo? E a gente pode brincar com a posição onde o Museu de Arte Brasileira vai aparecer? Então, eu apresento para vocês o novo logo do MAB. Um logo que evolui, um logo que não fica parado, um logo contemporâneo, cresce, se divide e traz ao centro a exposição. Faz parte disso. Isso é muito legal. Isso também é muito proprietário. Quando eu falo, estou me repetindo com essas palavras, mas porque a gente foi buscar algo que só a FAAP poderia ser. E o MAB não poderia ser diferente, né? Então, as aplicações dele passam a ser mais contemporâneas também, né? A gente faz um salto. Tem aqui alguns estudos para vocês verem, com a camiseta. A exposição que a gente está, né, aqui do Rafael, como é que ficaria nessa nova identidade visual, onde a exposição ganha corpo, mas o MAB também acompanha. Isso que é muito legal, né? Acho que outras instituições, né, outros museus não teriam uma assinatura como essa. E aí a gente consegue trazer para o nosso lado de identidade visual. Com certeza ele aparece, né, ele ganha destaque, ele foge de padrões, e ele faz parte da nossa casa de marcas também. Então, a gente fez só um spoiler, porque estamos trabalhando em outras marcas, uma delas o teatro, né, Cláudia? Logo, logo a gente vai ter evoluções nisso também. Mas eu queria deixar muito claro que agora a gente passa a assinar assim, as nossas casas de marcas, muito organizado, em torno de uma marca muito maior, que é a FAAP, né? Então, o aluno tem que saber a grandeza que é a FAAP. FAAP é colégio, é centro universitário, é museu, é teatro, e é muito mais do que isso. Então, como que fica essa identidade visual da FAAP? Então, a gente consegue evoluir deste cenário para um cenário para os próximos 75 anos. Assim a gente fica. Então, me deu muito orgulho, muito trabalho. Eu queria agradecer a todos vocês que apoiaram isso de uma forma mais direta ou indireta, e que, se vocês puderem se sentir identificados com isso, acho que o nosso trabalho já vai ter valido a pena. É assim que a gente fica. Para ajudar a gente a começar a assinar a partir de hoje, nós estamos desenvolvendo um repositório, onde vocês vão encontrar todos esses logos, arquivos de PowerPoint, assinaturas de e-mail. Tá valendo a partir de agora. Rafa, o site já vai estar no ar agora, né? Uma nova cara para o nosso site, redes sociais, né? Então, convido todos vocês vão receber um e-mail com essas instruções. Então, a gente deixou tudo bem organizadinho para que vocês possam aplicar em tudo que vocês forem fazer a partir de agora, em Ribeirão, Brasília, São José, aqui em São Paulo, em qualquer lugar.
Legal. E o colégio? Como é que a gente conecta colégio, né, já falando em tudo isso que a gente falou agora? A gente entendeu também, fazendo as mesmas pesquisas, né, esse ambiente de pesquisa não parou aqui em São Paulo. Né? Vocês viram no slide no começo que tinha São Paulo, Ribeirão, Brasília, até Londres, a gente foi falar com alguns alunos. Né? A gente entendeu que o público do Colégio FAAP é quem quer o melhor para o futuro e sabe que a educação é o melhor caminho para chegar lá. E quanta coisa tem implícita nesse texto, né? Não é alguém que está surfando e cai de paraquedas no colégio, alguém que busca algo para se transformar. Afinal de tudo, a gente está falando de perseguir as suas paixões, e tudo tem um começo. Né? Então, o nosso posicionamento como Colégio FAAP acaba sendo uma escola de excelência e transformação, para quem sabe o valor da educação e se empenha para aprender mais. A gente forma jovens dedicados, a gente dá apoio, acolhimento, direcionamento em um ambiente inspirador e com forte preparação por professores incrivelmente engajados. A nossa formação é humana e desafiadora e traz grandes resultados de aprovação para instituições de renome no Brasil e no mundo, inclusive para a própria FAAP, Centro Universitário. E o propósito tem que ser unificado, a gente está falando de uma única marca. Então, se o meu propósito de graduação é formar as novas lentes para o mundo, para influenciar novos comportamentos, tem que passar pelo colégio. Começa no colégio, na verdade. Né? E aí a gente preparou para esses alunos que são visionários e criativos, que estão no começo dessa jornada de se descobrir como criativo e visionário, a gente preparou um manifesto de marca aqui para vocês. De onde vem nossa vontade maior? Essa força invisível que dá gás para alcançar o que pensamos ser impossível, que faz olhar para frente, ser impossível, que faz olhar para frente, buscar resultados, não se contentar com pouco, onde outros ângulos são descobertos e paixões são reveladas. Nossa paixão é desenvolver futuros criativos, futuros visionários, futuros que trazem mudanças. A gente sabe que o futuro é apaixonante, porque ele desafia, tira do lugar comum, ensina, transforma, faz crescer. Nosso futuro nasce da ambição de formar novas lentes para o mundo, capazes de impulsionar novos comportamentos. E para isso, a gente sabe que é preciso inspirar, acolher, exigir, entender, enfim, transformar. Vontade em ambição, ambição em excelência, excelência em paixão, porque sem ela não vamos a lugar nenhum. Colégio FAAP, persiga seu futuro, descubra suas paixões. Então, onde quer que a FAAP vá, se vai abrir um novo colégio em outra cidade, se está em São Paulo, se está em Ribeirão Preto, esse é o nosso posicionamento, esse é o nosso propósito. E é assim que a gente se torna um único colégio, que é o que a gente sempre busca. Né? A gente quer alunos que fiquem na FAAP, que do colégio migrem para o centro universitário. E se a gente faz essa ponte, fica tudo mais fácil, fica quase que automático, de mantê-lo aqui por mais tempo, para desenvolvê-lo como visionário e criativo. E aí a gente também tem uma plataforma de marca. Então, mais uma vez, eu convido vocês todos a imprimirem isso, colarem do lado, sempre que forem tomar uma decisão, sempre que forem pensar no aluno, né, olhar para isso, né, quando for abrir um produto, quando for pensar numa estrutura de curso, isso é o mais importante. E aí a gente chega na pós-graduação, que é como se fosse a nossa última etapa nessa jornada, né, desse menino que começou com a gente com 15 anos. Né. O público da pós evolui um pouco mais, né, da graduação. Quando a gente tem a referência de quem quer se tornar criativo e visionário para ser referência no que faz, quem está na pós-graduação é um agente transformador, que está em outra etapa. Né? Não se contenta com pouco e busca nos melhores, aí sim, ser referência no que faz. Ele quer ser um especialista. Né? Ele já não está mais generalista. Na faculdade ele experimenta, ele tenta, ele se descobre. Na pós-graduação ele vai se especializar naquilo que ele descobriu que ele ama. Né? E a gente está aqui para permitir que ele possa explorar as suas paixões. Então, o nosso posicionamento numa tela é que somos esse centro universitário de excelência com 75 anos de cultura e inovação. A gente reúne os melhores do mercado, nas diferentes áreas de artes, moda, cinema, negócios, direito, cultura e entretenimento. Para quem não se contenta com pouco, quer ser referência no que faz, seja online, presencial ou híbrido, a gente forma pessoas para perseguir suas paixões e alcançarem excelência com conhecimento seleto de altíssimo nível. Então, a pós é sobre isso. Né? Quando a gente fala de pós-graduação, essa ideia de marca, né, o nosso propósito, é a resposta do porquê perseguir essa paixão. Né? Não se trata mais de um aluno, como eu falei para vocês, é um agente transformador. E aí a gente chega num manifesto muito simples, que eu gostaria de passar para vocês agora também.
O que move o mundo? O que te tira do lugar, da inércia, do conforto de um sofá antigo? O que faz o presente seguir em frente? Transformar mercados, carreira, negócios, o hoje, o futuro. O que faz mentes brilhantes chegarem aonde chegaram? Força? Vontade? Paixão. Paixão é um sentimento curioso. É frio na barriga. Coisa boa que não se explica. Paixão não se espera, se encanta, pede mais. Paixão é um comportamento de quem tem coragem e se coloca em movimento. Constante, crescente, ascendente. É para quem vibra, pulsa, busca. E quando alcança, quer mais, muito mais. Porque a paixão sabe que a excelência não vive em um ponto final. Quando ela chega, move tudo para frente. Desde que o mundo é mundo, ele pede mudança. Hoje, mais do que nunca. E amanhã, ainda mais. Pós-FAAP. Paixão move o mundo. E aí nós também temos uma plataforma de marca agora para como é que a gente se posiciona frente aos concorrentes, quando a gente vai abrir um curso, o que a gente tem que pensar. Então, acho que as coisas ficam mais fáceis quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E aí, para finalizar, a gente consegue entender que o que a gente tem feito, na verdade, é acompanhar a jornada desse estudante, quase como a pós-graduação fosse a moral da história, né? Porque paixão move o mundo. Por que eu vou perseguir as minhas paixões? Por que eu vou tentar descobrir aquilo que eu gosto, para depois perseguir e ser melhor no que eu faço? Porque o mundo pede paixão. Seria um lugar muito melhor se todo mundo fizesse isso, né? E quando a gente coloca as assinaturas aqui dentro, como cada um deles pode falar, qual é o tom de voz adequado para cada um deles? Então, no colégio, a gente ajuda a despertar aquilo que o mundo vai pedir no futuro, que é a paixão. Como é que a gente poderia abrir aspas para o colégio? É um colégio que você precisa para chegar onde o seu futuro pede. O centro universitário, a graduação, meio do caminho, né? A FAAP acredita que a paixão move pessoas, mercados e o mundo todo. Então, é um centro universitário que te coloca no centro do que acontece no mundo. E a pós-graduação, então, a gente une personalidades, grandes professores, né, de mercado, né, profissionais, e reúne para reconhecer esses caras, né, como melhores profissionais. As pessoas querem ser especialistas naquilo que elas fazem. Então, a gente consegue chegar com tudo isso, opa, ó, spoiler, numa só FAAP. Acho que se a gente consegue chegar aqui, acho que meu objetivo está concluído, né? Então, a gente entende que a gente é tudo isso, e as partes do todo, né? Como o Dr. Bias falou no discurso dele, né? Não é nada isolado, é uma coisa só, é uma marca única, né? Que a gente comunica para os meninos que estão no colégio, depois a gente acompanha eles na vida universitária e a gente faz deles grandes profissionais na pós-graduação. E aí a gente chega no ponto final, no auge da nossa apresentação, que nós preparamos um vídeo manifesto que fala dessa única FAAP, que fala de perseguir suas paixões, que mostra esse ambiente inspirador, grandioso, acolhedor, que faz a diferença na vida desses jovens. Eu estou aqui com o Daniel Tupinambá, que é o diretor do filme. Nós preparamos com muito carinho isso, porque vocês colocam paixão em tudo que vocês fazem. Então, isso não poderia não aparecer nesse filme. Esse filme deveria ser um reflexo de tudo aquilo que eu já falei, que nos tira de casa, que faz ir aqui trabalhar, que quer tocar a vida de cada um desses jovens, para que eles descubram o que eles gostam e transformem paixão em resultado. Então, o que vocês vão ver agora é um vídeo manifesto que não tem intenção de buscar uma inscrição no vestibular ou uma matrícula, não intenção direta, mas sim de apresentar esse novo momento de marca, né, onde tudo está se alinhando, né? Centro universitário, é 75 anos, é um novo momento. Então, o objetivo desse filme é realmente retratar isso, feito por pessoas que estudam, que já passaram por aqui, por professores que vivenciaram isso, que a FAAP faz parte da vida delas hoje e sempre. Então, gostaria de convidá-los agora a baixar as luzes, que a gente pudesse assistir esse grande final da nossa apresentação. Muito obrigado até aqui, gente. O que você realmente deseja? O que você realmente deseja?
Mentes inquietas estão sempre em busca do novo, em transformação. Em movimento. Em constante criação. Quem permite se apaixonar por algo, vibra, pulsa, busca. Escolhe onde quer chegar. Põe a coragem para fora da caixa. Coragem para explorar o mundo que transforma o amanhã em hoje. Impulsionamos pessoas visionárias, decididas, criativas, que formam novas lentes e criam novos negócios. Negócios que transformam o futuro. Porque a paixão não termina em um ponto final. Quando chega em um destino, cria um novo caminho. Seja criativo. Seja curioso. Seja visionário. FAAP, persiga suas paixões. Uau! Olha, preciso confessar para vocês que eu já estou completamente apaixonada pela Casa Nova e pelos novos tempos faapianos. E eu espero que vocês também estejam tão encantados quanto eu estou. E agora eu gostaria de chamar aqui ao palco meu grande amigo, diretor Alex Reis, que fez parte desse vídeo incrível que nós conferimos aqui, e também Gregório Grazion, ex-aluno de cinema, para receber um kit especial da FAAP, que ao final deste evento todos vocês receberão também. Venham até aqui, meninos. Palmas para eles, palmas para Marcos. E agora nós vamos abrir para perguntas. Nós temos microfones, estão a postos, perguntas para a nossa plateia. E você que está nos assistindo aí na nossa transmissão, podem mandar perguntas no chat que Marcos está a postos para responder vocês. Temos uma primeira pergunta aqui do auditório. Nenhum coração apaixonado, com nenhuma dúvida a respeito da nova marca FAAP? Quando entra no ar? Oi, alô, acho que já entrou. Dá uma olhada no site aí, dá uma olhada na rede social. Deve entrar a partir de hoje. Aqui fora a gente vai ter um backdrop já para a gente tirar fotos aqui na saída. Então a partir de agora está valendo. A gente começa a marca começa a se diferenciar e ser aplicada primeiro nos meios digitais, né, e depois a gente vai ganhando o corpo. Não é assim da noite para o dia também que a gente faz, é paulatino, tem muita coisa que a gente está levantando. Não é da noite para o dia, demanda tempo, mas os meios digitais a gente já está mudando já. Mais alguma pergunta? Não? Tem alguma no chat? Ao vivo da nossa transmissão, temos alguma pergunta? Não?
Sem mais delongas, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui do Teatro FAAP, pessoal de São José que esteve aqui presente conosco, pessoal de Brasília, Ribeirão Preto que está nos assistindo aí na nossa transmissão no YouTube, nossos alunos, ex-alunos, professores, colaboradores e funcionários. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente comece 2022 com o pé direito, perseguindo as nossas paixões. Gostaria de parabenizar toda a nossa equipe técnica que está possibilitando essa transmissão. Parabenizar toda a equipe de profissionais que trabalhou duro e arduamente para construir toda essa identidade. É uma honra estar aqui junto com vocês, celebrando esse grande momento da nossa história. Que a gente tenha sempre dentro do nosso coração bons sonhos para seguir adiante. Muito obrigada, boa tarde para vocês.